A reflexão hoje, ela vai para as relações familiares e afetivas, os vínculos que envolvem as relações. Hoje é um dia regido por uma energia 1, estamos começando uma nova onda vibracional de 9 dias. Então hoje é um dia 16 de abril de 2024, 16 dá um 7, 7 é informação, é uma energia espiritual. O 1, ele traz o novo e ele vem com força, né? E temos os 6, que são as relações familiares e afetivas e tudo que nós carregamos dentro de nós de paz, de equilíbrio, de desenvolvimento do amor próprio, da autoestima. E lembrando que estamos num ano regido por uma energia 8, que traz a verdade, e um mês de abril, que é regido por uma energia 4, que vem trazer a ordem, e por trás dele tem um 3, que é o crescimento. Então, pegando a soma de todas essas energias, a reflexão hoje está ligada ao conhecimento, 7, que nós temos sobre as relações familiares e afetivas, 6, e o desenvolvimento do nosso amor próprio. Então, veja, sempre a vida está trazendo novos cenários, 1 e 3, né? Sempre a vida está trazendo novos cenários para que a gente se organize internamente através do 4 e entenda por que a gente tem reações, tem sentimentos diferentes, tem temperamentos diferentes, né? Porque, veja, às vezes a gente não entende por que o outro tem um comportamento, por que o outro tem uma determinada reação, por que nós somos tão diferentes, por que eu sou tão elétrica e o outro não é, o outro é mais cordato, mais passivo, mais calmo. Muitas vezes tem a ver com a maturidade, sim, mas em geral não. Nós temos temperamentos diferentes e esses temperamentos, eles vêm de uma outra história, certo? Tudo que nós trazemos dentro de nós. Então eu trago sentimentos e emoções que vibram em ondas vibracionais, vibram em frequências vibracionais, né? Então, para mim, através da numerologia, eu detecto essas frequências, através da terapia quântica eu trato essas frequências, certo? Não são sempre números, tudo na nossa vida é número, né? Então, o que acontece? Nós trazemos de vidas passadas sentimentos e emoções de histórias que nós vivenciamos. E quem não acredita em reencarnação, tá tudo bem com isso, mas traz dos seus ancestrais registros de memórias para desenvolver aqui. Quem fez constelação tem essa linha de pensamento, né? Sabe que traz, que por lealdade vem vivenciar, vem trazer, viver movimentos para trazer o equilíbrio dentro do campo morfogenético do sistema familiar. Então, isso tudo vem em frequências vibracionais, tá? Porque nós somos energia, né? Nós somos feitos de célula, célula traz informação, energia, polaridade masculino, feminino, polaridade positiva e negativa, né? Então, o que acontece? Tudo isso para mim é traduzido em números, certo? Então eu lido com números, eu sou racional. E é entender as coisas, Para entender as coisas, eu preciso ir a fundo. Então eu vejo o comportamento de uma pessoa e eu não entendo por quê. Por que a pessoa não faz tal coisa? Por que ela tem essa dificuldade de tomar uma decisão? Tá claro que ela precisa fazer alguma coisa, tá certo, por que ela não enxerga? Ela não enxerga porque ela traz um histórico de vida que você não conhece, entende? Nós desconhecemos, nós conhecemos só um pedacinho da história, só um pedacinho. Então, se eu sentar com você e a gente começar a conversar, e eu começar a escafunchar, né? E eu começar a mostrar para você as frequências vibracionais, e aí a gente começa a trabalhar mais a fundo, e de repente você descobrir que, né, você tem um temperamento tal, que você tem um comportamento diferente, de repente, de um companheiro seu, de uma companheira. É um temperamento, e esse temperamento está ligado a vivências do passado, né? E que você traz processos, esses processos são seus, não tem nada a ver com o outro, e que hoje você vive aquilo que você consegue viver, com aquilo que você conseguiu desenvolver. Então, quando você consegue enxergar isso em você, você consegue enxergar no outro. A nossa dificuldade nas relações está muito ligada a gente não querer entender as coisas. Eu não quero entender. Toma a decisão e acabou. Não funciona assim. Às vezes a gente culpa muito as pessoas, né? Sempre terceiriza a nossa responsabilidade, terceiriza
joga para os pais a culpa da nossa vida, mas não, a tua vida é agora, o teu momento é agora. Então, é a partir de agora, o que você faz com isso? O que você faz com tudo isso que você carrega dentro de você, que você discorda, que você não apoia, que você não quer ver? O que você faz com tudo isso? Vai ficar carregando essa energia negativa que está dentro de você? Essa energia que é um combustível para as suas ações aqui no mundo externo? Porque aquilo que você tem dentro de você, que representa 80% da sua vida, não é pouco, ela simplesmente vai determinar as suas ações no mundo externo, que é 20%. Então, a meleca que a gente faz aqui fora, que é só 20%, graças a Deus, está ligada ao que a gente traz dentro da gente. Então, as escolhas que eu faço, os padrões repetitivos, os sentimentos, as emoções, estão todas ligadas a esse material que está aqui dentro, a esse combustível que é energético. Então, tudo que eu sinto, todo sofrimento, todo bloqueio, todo trauma, tudo isso precisa ser investigado. Ah, mas isso dá muito trabalho, traz muito sofrimento. Não, eu vou te dizer que não. Não, isso é um tabu, isso é uma crença. Isso é uma crença. Quando você trabalha o autoconhecimento, você vai desenvolvendo os processos que você tem agora. Você não precisa olhar para tudo. Poxa, você não está passando por uma situação agora? É agora. Então vamos falar sobre essa situação. Por isso que eu tenho os trabalhos de sessões numerológicas, né? Os pacotes de sessões numerológicas, e eu tenho também as sessões de 1 hora de consulta para quem nunca fez a numerologia. Porque para você se abrir um pouco mais para o que está acontecendo com você, né? Se você faz os pacotes de sessão numerológica, o que acontece? Você vai se aprofundando cada vez mais durante a semana. Ah, aconteceu tal coisa, eu não estou legal com isso, o que acontece? Ah, aconteceu um fato, eu acho que não é nada. Esse não é nada que para mim é muito. Porque você está tão acostumado a não dar valor para essa situação que você acha que não é nada, mas ela está ali te incomodando. Então nós vamos olhar para aquilo, vamos olhar através da numerologia, entende? Então ali você começa a entender os porquês. Quando você começa a entender esse porquê, você começa a ficar mais curioso. E isso é gostoso, não é ruim. Você começa a entender o seu movimento. Isso é o autoconhecimento. Então aí você tem toda uma orientação para você enxergar isso aí e começar a resolver. Porque não adianta você fazer uma constelação, ir lá buscar quando foi que aconteceu, fazer uma microfisioterapia e buscar onde foi a origem, tá? Mas o que você faz com isso agora? É a mesma coisa que você ir na igreja, você vai lá ver um texto da Bíblia, que é muito legal, tudo. Não estou aqui querendo ir contra a religião, pelo amor de Deus, nada a ver, tá? Mas você vai lá buscar uma história que viveu lá no passado, que foi vivida lá no passado, e trazer para os dias de hoje, tá? Mas como que eu trago isso para a minha vida? Como que eu trago isso para o agora? Como que eu resolvo isso? Porque a vida está acontecendo agora comigo, e as coisas não estão boas, eu estou em sofrimento. Por que eu estou em sofrimento? Porque eu não quero enxergar isso, eu não quero ter a coragem do e tomar essa atitude corajosa de ser meu amigo, de ser minha amiga, de me amar, de me respeitar através do 6, entende? E buscar o conhecimento através do 7, trazer a minha verdade através do 8, colocar as coisas em ordem através do 4 e crescer com isso através do 3, percebe? Então, eu digo para você, esse é um movimento de coragem. Você não tem nada a perder se você buscar o autoconhecimento. Pare com esses bloqueios, essas crenças limitantes que disseram para você isso é besteira. Besteira é você viver o jeito que você vive e não fazer nada. Isso não é um ato de coragem. O que você tem a perder em experimentar? Você vai lá, experimenta o ayahuasca, experimenta uma droga, experimenta uma bebida alcoólica e não sabe o que está acontecendo. E faz porque todo mundo faz. Faça alguma coisa por você e veja o resultado. Se você não gostar, sai fora. Você não é livre através do 1? Então, seja corajoso através do 1. Faça alguma coisa inovadora através do 1. Busque o teu autoconhecimento. Vá lá dentro de você. Você vai ver. Você não vai querer mais sair desse lugar. É viciante, deliciosamente viciante, extremamente positivo.